aqui é uma reta final de campeonato, meus amigos, que eu acredito que nem mais os otimistas e nem mais os pessimistas acreditariam que estaria numa situação como essa. Voltando a falar sobre o Vozão que entrou mais cedo, Dani, como o Léo Condé, a gente sempre fala sobre o pragmatismo do Léo Condé, mas olha a inteligência, a perspicácia de um técnico que conseguiu mudar. Quando eu vi Fabiano e o Rafael Ramos ali na lateral direita, não, ele vai fazer um ponto, vai fazer um 3-5-2, vai colocar 3 zagueiros ali. A gente fica, né, conjecturando, até porque o Condé ele não tem essa característica de mudar de formação ali. Não abriu mão do centroavante, porque o Pedro Raul não pôde jogar, mas ele colocou 2 ali, Pedro Henrique e Galeano. Então, uma estrutura que deu muito certo, tanto no contra-ataque, né, no sistema ofensivo, como no sistema defensivo também, que dá essa segurança pro Condé, né? Denise, foi muito interessante essa mudança, porque saiu um pouco da lógica que a gente estava acostumado do Léo Condé. Sim. Qual seria a lógica? Que foi até a lógica que a gente utilizou. O Ailon ali colocar, né? É o Ailon ou o Luca, pronto. Eram as nossas possibilidades. Você não tinha Vina, não tinha Pedro Raul, não tinha como fazer outras mudanças. O Lucas Mugni não joga de 9, pronto. Ou era Ailon ou era Luca. E a gente considerava isso, não porque a gente achava que era o mais adequado, mas é porque a gente estava acostumado ao Léo Condé. O Léo Condé já tinha ensaiado isso outras vezes. O Pedro Raul, por exemplo, já teve partidas que ele não pôde jogar. E o escolhido foi o Ailon. Outro jogo, o Luca entrou no segundo tempo contra o Atlético Mineiro. Enfim. Mas o Léo Condé ousou. E a ousadia dele, Denise, foi uma ousadia inteligente. O que é que eu quero dizer? Não foi simplesmente uma mudança aleatória, sem uma explicação. Não, foi uma mudança que, daquilo que se esperava do jogo contra o Corinthians, era inimaginável realmente que ele pudesse fazer isso. Por quê? Você resguarda um pouco mais o seu sistema defensivo, assumindo de que a probabilidade maior é que o Corinthians tome as rédeas do jogo, que foi o que aconteceu. A gente viu na prática. Quem pressionou mais, quem criou mais chances claras de gol, foi o Corinthians. Então, você tinha mais um jogador ali que tinha uma postura defensiva. Ao mesmo tempo, você deixava lá na frente, Denise, jogadores de velocidade, que é o que você vai explorar no jogo. Por isso que eu digo, é um Ceará que ele não se envergonha de ter essa postura. Porque ele poderia dizer muito bem assim: não, mas a gente é o Ceará, a gente pode bater de frente com o Corinthians, vamos jogar com 3 atacantes, vamos jogar com centroavante, vamos pressionar. Não. O Léo Condé olha para o seu elenco, olha para o estilo de jogo que ele imagina que deva acontecer, olha para a necessidade do Corinthians de vencer, olha para o fato de que o jogo é fora de casa e ele diz assim: realmente o Corinthians vai atacar. Então o que é melhor? Eu, de certa forma, ter esse pensamento positivo de pensar grande, de colocar vários atacantes, de pressionar? Ou é melhor dizer, não, eu acho que a estratégia mais adequada e mais condizente com o meu perfil de elenco é realmente uma postura mais defensiva e jogadores de velocidade para apostar no contra-ataque. E foi isso que a gente viu. O gol do Ceará é esse exemplo. Rafael Ramos estava lá atrás na defesa, Fabiano Souza mais atrás na defesa, Mugni Armando, Pedro Raul e Galeano. Pedro Henrique e Galeano, perdão. Era o que o Ceará precisava. E foi o que ele fez. Então, assim, mostra repertório do Léo Condé, mostra variações táticas, que foi algo que a gente cobrou. Você vai lembrar, Denise, o torcedor de casa também. Quantas vezes, principalmente na reta final do primeiro turno, a gente falava: Condé, você tá insistindo demais nesse time, a gente tá vendo que o Ceará tá perecendo de certa forma. Mas, durante a entrevista, bem rapidinho, Dante, só te atrapalhando aqui complementando teu raciocínio, já o Samuel Conrado vai bater um papo aqui com a gente também, vai trazer a palavra do Condé, mas eu só antecipando aqui que ele comentou, o próprio técnico, que fazia essas variações no treino. Como a gente não acompanha, a gente não acompanhava o treino, então a gente ficava: Condé, faz a variação. E ele dizia, né? Eu já fazia lá no treino, tava só esperando o momento ideal. Mas a gente fazia essa cobrança, e era uma cobrança justa, porque de fato houve um momento em que o Ceará, ele parecia ter batido no teto. A gente via poucas variações, sempre o mesmo time, algumas atuações oscilando, então a gente falava: tá na hora do Condé mudar e encontrar algumas alternativas. E aí ele começou a fazer isso. E na partida de ontem a gente viu mais uma vez essas mudanças, e mudanças que funcionaram. São mudanças que obrigatoriamente precisam permanecer? Não. Eu acho que o mais inteligente, Denise, é justamente isso. Você olhar jogo a jogo. Qual a estratégia mais adequada para esse jogo contra o Corinthians? Era essa. Pro próximo jogo contra o Internacional, que, diga-se de passagem, é daqui a 10 dias, porque tem data FIFA, então o Brasileirão vai parar, o Ceará deu folga para os jogadores, só volta na quarta-feira, depois o Samuca vai destacar tudo isso pra gente, mas é tempo suficiente para você ter Pedro Raul de volta, você ter o Vina de volta, talvez você ter o Fernando Sobral de volta, porque a postura para esse jogo contra o Internacional já é uma outra postura. É um Ceará que vai partir mais para ataque, joga em casa. Acredito que a gente vai ver uma Arena Castelão abarrotada de torcedores do Ceará, porque é o jogo, talvez, para você chegar nos 45 pontos contra um adversário que não vive um bom momento. Então, assim, Denise,
digno de valorização esse trabalho do Léo Condé, que é um técnico que, nas suas cobranças, nos seus erros, no seu pragmatismo, tem se reinventado e tem se confirmado como um treinador muito capacitado para a Série A. Você estava falando de tabela, eu acredito que depois a gente vai ver, mas só para destacar isso que o Bandeira citou. Claro que o Ceará não escapou matematicamente do rebaixamento, mas ele assegura a sua permanência praticamente, né, virtualmente está garantido, e agora, Denise, ele passa a olhar para competições internacionais. Você vê, a distância do Ceará hoje para o Z4 é de 9 pontos, ok? Sim. Pelo menos 3 rodadas para ele entrar no Z4, com ele perdendo todas e os adversários de baixo ganhando todas. Sabe qual é a distância dele para o G8? 3 pontos. 3 pontos. Pode sonhar mais. Na próxima rodada, não tô dizendo que o Ceará vai garantir uma vaga na Libertadores, a gente tem que olhar rodada, mas na próxima rodada, por exemplo, a depender dos resultados, ele pode terminar dentro do G8. Então, assim, é o momento de ter aquilo que o Alexandre sempre pede, a ousadia. Não se acomode com esses 42. Vai em busca de mais. Você não tem capacidade de ganhar do Corinthians lá dentro? Então busca uma vitória contra o Internacional em casa, busca tentar tirar pontos do Mirassol, busca tentar ganhar do Cruzeiro em casa. Não vai ser fácil, mas o Ceará tem capacidade para isso. Então, que ele não pense pequeno nesse momento, que ele busque, de fato, confirmar essa permanência e lutar por algo a mais na Série A. Tem que chegar, pelo menos, essa partida contra o Mirassol já garantido. Isso, exato. O jogo contra o Inter é o jogo para ganhar é o e jogo não se complicar. É o jogo contra o Inter. É ganhar em casa, com o apoio do torcedor, não se complicar, carimbou, tô na Série A. Aí ninguém vai relaxar? Não, mas não vai com tanta pressão enfrentar Mirassol, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Flamengo. Eu acho que no roteiro ideal, no roteiro dos sonhos, feito pelo Departamento de Futebol, feito pelo próprio Léo Condé e repassado aos jogadores, o Ceará tá num roteiro perfeito. Porque você ganha fora de casa contra o Corinthians e você recebe o Inter em casa para sacramentar a permanência na Série A. É o jogo que o torcedor tem que ir pro estádio, 10 dias sem ver o clube de perto, 10 dias o time ali só treinando, só organizando, e aí o torcedor vai pro estádio, lota o Castelão, faz uma festa, o Ceará enfrenta o melhor adversário que podia pegar agora. O Inter esfacelado, time com muitos problemas nessa Série A, não vem jogando bem, tá olhando, se o Z4 fosse um pouquinho mais competente, o Internacional já estaria na zona de rebaixamento. É porque o Z4 que tá ali com Santos e Fortaleza, até o Juventude tá fazendo a parte deles, são muito incompetentes. Se Fortaleza e Santos fossem um pouquinho mais competentes, o Internacional já estaria na zona de rebaixamento. Como não são, ele vai somando ali alguns pontos. Então, esse jogo do Ceará contra o Inter é um momento ideal para você receber seu torcedor em casa, vencer, cravar os 3 pontos, fazer a festa da permanência, e aí você começa a olhar para a Série A com outros olhos, com outro objetivo. Com a final Palmeiras e Flamengo da Libertadores, o que era G6 já vira um G7. Então o Campeonato Brasileiro automaticamente já ganha uma vaga da Libertadores, porque, óbvio, Palmeiras ou Flamengo serão campeões da Libertadores, com isso já garante uma vaga no torneio do próximo ano. Então, o que era G6 já vira G7. No meio disso tudo tem um Atlético Mineiro que também está jogando a final da Sul-Americana. Se o Atlético vence e é campeão da Sul-Americana, já ganha uma vaga na Libertadores, e o que era G7 vira G8. E aí você começa a pensar, opa, até o 8º já tá na Libertadores, vem a Sul-Americana. A Sul-Americana nem se fala. Hoje quase todo mundo, tirando, com exceção dos rebaixados, e eu acho que o 16º ali, pra cima todo mundo garante vaga na Sul-Americana. Então, permanecendo, olha a importância de você ficar na Série A. Olha a importância de você chegar aos sonhados 45 pontos. Você garante mais cota financeiramente, mais dinheiro pro próximo ano. Você garante uma participação num torneio internacional que é de suma importância para a visibilidade da marca, para o jogador vir jogar no clube, que você vai disputar um torneio da Conmebol. Você garante uma premiação financeira e, principalmente, eu sempre gosto de dizer que clube de futebol não é banco para estar preocupado com dinheiro. Você garante uma relevância nacional. Você está lá, figurado entre os 10 melhores clubes do país. Isso é de um peso para o clube, para a instituição, que nada paga. Nada paga. Então, eu acho que para o Ceará, o destino já está sendo muito favorável com ele. Jogo em casa, contra o Internacional, na presença do seu torcedor. Então, assim, é para lotar e para o Ceará fazer uma grande exibição. Dito isso, eu acho que o Léo Condé, ele vai ter de volta suas melhores peças, mostrou que consegue fazer times bons, organizados de acordo com o jogo, mas não precisa
desde já, na minha opinião, não precisa entrar com essa escalação contra o Inter, tá, Condé? Não precisa. Não precisa fazer uma linha de 5, você não precisa botar o Fabiano ali pra ficar sendo xerifão, o Mug... Não. Voltar aquela escalação. Volta com o que você Até porque os atletas vão voltar, o Vina volta, né? O Pedro Raul volta. Permita-se ser um pouco mais ousado. Acho que é isso que o torcedor às vezes pega um pouco no pé do Léo Condé, porque ele às vezes, esse pragmatismo de não perder o jogo, deixa que o Ceará não seja ousado, segura muito. Então, volte com o que você tem de melhor. O jogo contra o Corinthians foi um ponto importante. Você conseguiu utilizar bem as funções, mas dá pra sonhar mais alto. Você levantou o dedinho, Dani? Era só pra destacar um outro fator também, que eu acho que é um dos diferenciais desse time do Ceará, do Léo Condé, que é o aspecto mental. O Ceará é uma equipe que ele consegue, Denise, assim, não se abalar muito nas partidas. Por exemplo, o jogo de ontem foi um jogo de ataque contra a defesa em muitos momentos, em que o Corinthians pressionou muito mais o Ceará e o Ceará se defendia e explorava no contra-ataque. É uma equipe que consegue se sustentar com isso. Assim, ela não ficou abalada. Puxa, muitas equipes, quando sofrem pressão, principalmente fora de casa, e vamos lembrar que o contexto lá da Neoquímica Arena é sempre um contexto desfavorável aos clubes visitantes. Sim. Tinha muitos torcedores, é uma pressão, cantam demais. A torcida do Corinthians geralmente faz uma grande festa lá na Neoquímica Arena. Mas o Ceará não se apresentou como um time nervoso em nenhum momento do jogo. Mesmo nos momentos em que foi atacado, o Ceará estava com uma defesa sólida, grande atuação do William Machado, Marcos Vitor. Quando foi necessário, Bruno Ferreira fez as suas defesas. No jogo anterior contra o Fortaleza, o Ceará, Denise, passou praticamente os 90 minutos em desvantagem. Uma parte do primeiro tempo, quase o segundo tempo inteiro, perdendo por 1-0. E nem por isso ele se abalou. Tava aguardando, tava pressionando, aos 44 minutos foi lá, do segundo tempo foi lá e fez o gol com o Pedro Raul. Então é uma equipe que tem muita resiliência, isso é muito importante também numa Série A. Por exemplo, o que tá faltando ao Fortaleza. Essa capacidade, mesmo diante de situações adversas dentro da partida, não se abalar, conseguir ter a cabeça fria e o coração quente, que o Abel Ferreira sempre fala, né? Gostei, Daniel. O João Bandeira gostou, mas é justamente isso. A gente usa como um clichê, mas às vezes é muito necessário isso no futebol. E a gente vê que quando um time tá, de certa forma, descontrolado emocionalmente, né, ele sofre empates ou derrotas que, teoricamente, ele não sofreria. Eu acho que Fortaleza tinha que olhar para o Ceará nesse sentido, né, de buscar não apenas uma evolução técnica, mas principalmente o aspecto psicológico e mental. Meus amigos, muita coisa pra gente comentar nesta segunda-feira, pós-rodada, hein, torcedor? Então se liga aqui com a gente.